preparado desde a hora que a gente saiu de casa. Amém? Fica atento, não fique dispersa nada, não deixe que o seu amigo do seu lado te dispersa. Deus tem algo preparado para mim e para você nessa noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a vida da pastora Denise nas tuas mãos, Pai. Que ela seja um canal de bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Que tudo aquilo que o Senhor já preparou e continua preparando para essa noite, que o Senhor possa, através da vida da pastora Denise, nos ministrar, Pai. Oh, Jesus, que nós possamos estar com os nossos corações abertos a tudo aquilo que o Senhor já preparou. Nós te agradecemos por esse culto maravilhoso e por tudo que o Senhor já tem feito e ainda há de fazer, porque sabemos que tudo já está preparado no seu coração, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. A paz, igreja. Amém? A paz, igreja. Amém? Amém. Agora sim, agora sim. Olha, que prazer poder estar novamente aqui para compartilhar a palavra de Deus. E nós cremos que quando o Senhor, Ele nos reúne dessa forma como nós estamos hoje, porque Ele tem algo para derramar sobre nós. O Senhor tem algo para derramar sobre a igreja. O Senhor tem algo para derramar sobre a tua vida. O Senhor tem algo para fazer, porque o Senhor não desperdiça nada. Então esse não é mais um culto. É o culto do Senhor. É o culto para o Senhor. Nós nos reunimos aqui para prestar a Ele o nosso melhor. Para apresentar a Ele o nosso melhor. Amém? Glória a Jesus. Nessa noite, o Senhor compartilhou algo no meu coração que eu quero trazer para a igreja e tem como tema o pão nosso de cada dia. Nós vamos falar sobre isso. Pão é o alimento universal, comum em todas as culturas. E a palavra, ela tem muito para nos ensinar a respeito do pão. Faz parte do nosso dia a dia. Provavelmente você já se alimentou hoje. Mas agora nós vamos meditar um pouco a respeito da palavra, aquilo que Deus tem para nos ensinar. Eu quero convidar você a abrir João capítulo 6. E eu quero pedir um pouquinho da paciência dos irmãos, porque eu quero citar muitos versículos hoje. Então eu peço para que você mantenha a sua Bíblia aberta ou a projeção fique constante aqui conosco em João capítulo 6, porque nós vamos estar lendo vários versículos. Enquanto você está abrindo, o Evangelho de João é um evangelho muito distinto. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas, que tem uma característica de apresentar todos os fatos de uma forma histórica e cronológica a respeito dos milagres e de tudo que Jesus fez. Mas João, ele tem uma característica diferente. A intenção de João, que faz com que ele seja diferente dos demais evangelhos, é que João deseja apresentar Jesus como ele é, como Filho de Deus. E é um dos evangelhos que nós temos muito para aprender. Porque eu e você temos a tendência a dar sentido para tudo aquilo que nós percebemos no mundo. Inclusive, nós podemos definir Jesus a partir daquilo que eu desejo, a partir daquilo que eu entendo.
e a partir daquilo que eu espero que Ele faça, ou daquilo que eu conheço. E eu corro o risco de estar adorando um Jesus idealizado por mim, mas não é o Jesus, o Filho de Deus. E João, com a sua intenção de apresentar Jesus como Ele é, nós vemos no Evangelho de João, por 7 vezes, guarde isso, igreja, por 7 vezes, Jesus usa a expressão, eu sou, no Evangelho de João. Por 7 vezes, Jesus está se apresentando ao povo de alguma forma. Por 7 vezes, Ele está se definindo para aqueles que o escutavam. E eu creio que nesta noite o Senhor deseja se revelar ainda mais para a igreja. O Senhor deseja se revelar ainda mais para o nosso coração. Mas no Evangelho de João eu quero apenas citar, não precisa fazer a projeção. A primeira citação de Jesus se encontra no capítulo 6, versículo 35, Jesus diz, eu sou o pão da vida, ou seja, eu sou o sustento espiritual. Jesus, no capítulo 8, no versículo 12, ele diz, eu sou a luz do mundo, é aquela que guia e dissipa as trevas da nossa vida. Jesus também disse, eu sou, no capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, ou seja, o único acesso à salvação. Jesus também disse no capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor, aquele que cuida e dá a vida pelas ovelhas. Ele disse no capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, ou seja, eu sou a vitória sobre a morte. No capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único meio que vai para o Pai. E no capítulo 15, no versículo 1, ele disse, eu sou a videira verdadeira, a fonte de uma vida frutífera. Aleluia! E Jesus, nessa noite, Ele deseja se revelar a nós. Ele deseja se revelar à igreja. Quando Deus chamou Moisés para a missão de libertar o seu povo, Moisés teve uma preocupação, mas Senhor, quando o povo me perguntar em nome de quem que eu estou chegando até eles, em nome de quem que eu vou chamá-los e operar tudo isso, o Senhor diz para Moisés, diga, eu sou o que sou. E agora no Evangelho de João, Jesus está dizendo, eu sou. Nessa noite, igreja, o Senhor está dizendo para você, eu sou na tua vida. Eu sou na tua casa. Eu sou no teu ministério. Eu sou nessa igreja. Aleluia. O capítulo 6 de João, eu vou apenas citar brevemente, porque eu creio que a maioria aqui conheça o relato. O Evangelho de João, no capítulo 6, começa a contar a história de 5.000 homens famintos no deserto e que estavam ouvindo a palavra de Jesus. A maioria, ou se não todos os historiadores, eles declaram que a estimativa de pessoas era muito maior, porque naquele tempo só se contavam os homens. Então ainda temos nesse grupo mulheres e crianças. Então podemos ter uma estimativa de mais ou menos 20.000 pessoas famintas no deserto. E houve um dado momento que os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Jesus, nós temos um problema. Nós temos essa multidão e não podemos alimentá-los. Não temos condição de alimentar este povo.
E Jesus, ele faz apenas uma pergunta para um deles: o que vocês têm? E um dos discípulos fala: olha, e a gente imagina uma multidão, irmãos, 20.000 pessoas. E um dos discípulos fala: olha, tem um menino ali, com 5 pães e 2 peixes. E Jesus chama aquele menino, aquele lanche que provavelmente ele levou para ele. Aquele lanche foi entregue a Jesus e a palavra de Deus fala que houve uma grande multiplicação, que todas aquelas pessoas se fartaram, comeram, se alimentaram e ainda sobraram 12 cestos cheios. O que eu aprendo com este milagre, relatado aqui no capítulo 6 de João? Olha, não importa a circunstância, não importa a demanda, não importa o problema que você possa estar atravessando. Jesus ele podia, irmãos, alimentar aquela multidão por si só? Claro que podia. Jesus podia fazer pão descer do céu? Claro que podia. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai sempre utilizar o recurso que Ele entregou na tua mão, para que Ele multiplique aquilo que você carrega. Deus nos dá o privilégio de participar do milagre. Então, eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Eu não sei a circunstância que você está atravessando ou o desafio que está na tua frente. Entrega o que você tem na tua mão para Ele e creia na multiplicação, creia no milagre, creia na ação dEle sobre a tua vida. Aquilo que você não pode fazer, o Senhor faz. Aquilo que não pode ter esperança, Ele é a nossa esperança. Aquilo que não pode se abrir, Ele abre. Aquela situação que não pode ser transformada, Ele transforma. Aleluia! Aleluia! E diante de toda essa manifestação, desse grande sinal, porque o milagre é um sinal do sobrenatural, da parte de Deus no meio do seu povo. E o povo de Israel, naquele tempo de Jesus, eles aguardavam pelo Messias. Eles aguardavam por aquele que viria para salvar o seu povo da opressão. Eles aguardavam pelo Cristo, porque essa promessa já havia sido declarada para o povo de Israel, lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, que falava assim: o Senhor fará com que se levante no meio de Deus, no meio de vocês, um profeta, a Ele ouvir. E o povo, olha o que, aí eu quero que você abra em João 6,14. Olha o que diz: depois de ver o sinal milagroso de Jesus, ou seja, a multiplicação dos pães que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Ou seja, o povo reconhecendo que Jesus era um enviado, Ele era o Messias, Ele era o Cristo. Ou seja, Ele está no meio de nós. Igreja, Ele está no meio de nós. Essa foi a experiência que aqueles 5.000 homens, somado ainda com as mulheres e crianças, eles podiam declarar: aquele que estava por vir, Ele está no meio de nós. O que você faria diante dessa experiência? Olha o que diz no versículo 15, o que a palavra diz: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ou seja, diante de uma revelação,
O povo queria fazer que Jesus fosse o rei deles à força. Ou seja, diante daquela revelação, o Filho de Deus está no meio de nós. Agora eu quero que Ele faça a minha vontade. Será que não temos feito isso domingo a domingo? Diante da presença que se manifesta, diante do céu que se rasga, a gente começa a apresentar para Jesus um monte de problema, um monte de desejo, um monte de lista de todas as coisas que nós gostaríamos que Ele fizesse. Quando na verdade, irmãos, diante da presença, a gente só pode declarar: Senhor, o que o Senhor quer que seja feito? Aquele povo, diante da revelação, Ele está no meio de nós. Ninguém perguntou: Senhor, o que Tu queres que façamos? O povo queria proclamá-lo rei à força. Quantas vezes nós queremos que Jesus faça as nossas vontades e começamos a apresentar a Ele toda a nossa lista de desejos. Você já parou para pensar que desastre seria se Jesus dissesse sim para todas as nossas vontades? Que desastre que seria se Jesus dissesse sim para tudo aquilo que a gente pede para Ele? Deixa eu falar uma coisa para você. Não é bom ouvir, mas todos os não de Deus para nós é a prova do amor de Deus para a nossa vida. O não de Deus nos protege de muita coisa que nós não temos ideia do que poderia nos causar. Os não de Deus nos protegem de muitas escolhas erradas, de muitos caminhos tortuosos. Tem muita porta que o Senhor fecha na nossa frente, e não é porque Ele não quer te dar, não é porque Ele está te punindo, Ele só está te protegendo, meu irmão. Ele está te protegendo, minha irmã. Os não de Deus. Quantas vezes você, Senhor, por que não? Mas eu quero que hoje você saia daqui: Senhor, glória a Deus, que o Senhor está me livrando. Glória a Deus, porque o Senhor está me guardando. Glória a Deus, porque o Senhor está cuidando de mim. Deixa eu falar uma coisa para você: Jesus não é um acelerador da nossa vontade. Ele não é um gênio da lâmpada. Ele não é aquele que vai fazer tudo aquilo que o nosso coração bem desejar, bem imaginar, só para que a gente fique feliz. Jesus tem um plano para você. Jesus tem um projeto na tua vida. Você nasceu para o cumprimento de um propósito. E tudo aquilo que te afasta desse propósito, Ele vai tirar. Ele vai afastar. Ele vai livrar você do engano. Ah, mas eu não estou sentindo. E quem disse que você tem que se mover pelo que você sente, meu irmão? O justo viverá é pela fé, não é pelo sentimento. A Bíblia fala que o meu coração é enganoso e o teu também. O meu coração se engana. O meu coração, ele se permite seduzir pela aparência. Ele se move pela circunstância. Se eu me mover por aquilo que eu sinto, tem hora que eu vou estar radiante, tem hora que eu vou estar lá no fundo do poço. Mas aquele que crê na palavra de Deus, que confia na promessa, ele anda por fé. Não é que você não vá sentir, as emoções são lícitas da parte de Deus, mas elas não podem governar a tua vida.
elas não podem governar e ditar o ritmo da tua caminhada. Quem dita o ritmo da caminhada é o Senhor dos Exércitos. É Ele que diz: levante e marche. É Ele que move a nuvem, ou é Ele que manda parar a nuvem. Aleluia! Aleluia! Agora vamos comigo no versículo 25. Como Jesus percebeu que as pessoas queriam fazê-lo rei à força, Jesus se afasta e vai para o outro lado. E olha o que diz no versículo 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Versículo 26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aquela multidão, ela foi no dia seguinte atrás de Jesus. Só que Jesus, ele conhece o nosso coração. Não adianta a gente fazer pose para ele. E Jesus falou assim: vocês vieram, né, atrás de mim, mas eu sei o que vocês querem. É porque vocês comeram pão ontem e vocês querem hoje o pão de novo. Algumas lições eu quero aprender com você nesta noite a partir dessa fala de Jesus. A primeira: Jesus não acelera, não é um acelerador da nossa vontade. Ele não vai se mover porque você quer muito. Ele se move na sua vida, na minha vida, pelo propósito que Ele mesmo estabeleceu. Ele mesmo estabeleceu um propósito para mim e para você. Você está disposto a viver isso? E uma outra lição que nós aprendemos aqui: Jesus, ele é o pão da vida. Ele não é o padeiro da padaria. Ou seja, os judeus estavam atrás de Jesus por causa de pão. Aquela comunidade era uma comunidade sofrida, pobre, escravizada, explorada com impostos. Era um povo que passava por necessidade, mas eles estavam buscando por algo temporário, por algo terreno, por algo para satisfazer a necessidade do corpo. Eles estavam atrás de um produto. E Jesus, Ele está dizendo: olha, não é desse pão que eu quero dar. Eu quero dar de mim para vocês. Quantas pessoas hoje estão buscando Jesus porque precisam disso, daquilo outro, e começam a apresentar as suas necessidades para Jesus. Tem muitos que estão na casa de Deus buscando a Jesus por aquilo que Ele pode dar e não por aquilo que Ele é. E se o nosso coração se inclina somente para aquilo que Jesus pode fazer e não por aquilo que Ele é, cuidado. O Deus do meu coração pode ser a bênção que eu estou buscando, e Jesus pode ser apenas o meio para alcançá-la. Se aquilo que me move, a presença de Jesus, é apenas aquilo que Ele pode fazer por mim, cuidado. A sua bênção pode ser o seu Deus, e Jesus apenas o veículo para alcançá-la.
Aquelas pessoas queriam pão. E Jesus queria dar muito mais do que isso. Versículo 27. E Jesus, deixa eu falar uma coisa para você antes de eu ler. Toda vez que Jesus puxa a tua orelha, e a minha também, porque ele puxa muito. Ele puxa com tanto amor. Sabe por quê? Porque ele não quer que a gente se perca, meu irmão. Ele não quer que você se desvie do propósito. Ele não quer que você se afaste daquilo que está reservado para você desde a consumação dos séculos, desde a eternidade até a eternidade. Tudo aquilo que Ele conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. A canção já dizia isso, a palavra nos garante isso. Mas se você se desvia do propósito, como pai, Ele disciplina os seus filhos. E olha o que Jesus, com muito amor, olha para aquela multidão, para aqueles discípulos, para aqueles homens e fala, versículo 27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ou seja, busque aquilo que é eterno, igreja. Não é por aquilo que é temporário. A gente está gastando tanto tempo com aquilo que é terreno. E olha o que Jesus fala aqui. A qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Jesus está dizendo, vocês só querem pão, eu tenho a eternidade para dar para vocês. Aleluia! O que eu aprendo com essa passagem é que assim como aqueles homens e mulheres, a minha visão pode ser tão limitada diante dele. Eu posso estar chorando por algo terreno, algo limitado, temporário. E Jesus coloca diante da igreja, coloca diante dos seus filhos tesouros eternos. Igreja, a gente não pode perder mais tempo com aquilo que é temporário. Nós estamos vivendo a luz dos últimos dias. Nós estamos vivendo as portas daquilo que está para acontecer, que foi anunciado há muitos anos atrás. O Senhor está voltando. E nós precisamos estar preparados para este dia. Nós não podemos viver como se esse dia estivesse muito longe, porque não está. Aleluia! Aí, Jesus está dando esse puxão de orelha nos discípulos. Versículo 28, olha o que eles respondem. Então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Ou seja, o que nós faremos? Tem muita gente achando que andar com Jesus é só trabalhar para Ele. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser dizimista, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. A gente só quer trabalhar para Jesus. A coisa é bem diferente, meu irmão. O negócio é bem mais profundo. Sabe por quê? Trabalhar, você só ia ter o seu salário. E o mérito seria nosso. A nossa recompensa seria a partir de obras. E Jesus está dizendo outra coisa aqui. Versículo 29. Olha o que Jesus respondeu. A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Vou repetir. Jesus respondeu para aquelas pessoas: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou.
O que Jesus está dizendo? A obra de Deus não é fazer, a obra de Deus é crer. Aleluia! Senão, a honra é daquele que fez a obra. E não é isso que Jesus está ensinando para mim. Não é sobre fazer, porque é tudo por Ele, por meio dEle, por causa dEle e para Ele são todas as coisas. Aleluia! Ele é o centro de todas as coisas, a glória é dEle. O nosso trabalho não é fazer, o nosso trabalho é crer. Fala para a pessoa que está do teu lado, o seu trabalho não é fazer, o seu trabalho é crer. Fala bem alto, com voz de profeta, declara isso para o teu irmão. O seu trabalho não é fazer, o seu trabalho é crer. Aleluia! A sua obra é crer. Aleluia! Jesus disse um dia que todos nós deveríamos ser como uma criança, porque delas é o reino de Deus. A criança, ela acredita nos pais. A criança, ela é tão inocente, ela é tão pura. O amor de uma criança é tão puro que ela não se preocupa no que vai ter amanhã. Ela sabe que ela vai ser cuidada e ela sabe que ela pode contar com a provisão do pai. É isso que é crer. É acreditar como uma criança. É acreditar que Ele cuida. É acreditar que Ele provê. Olha, a Bíblia relata em Êxodo, quando o povo estava no deserto, o povo também com fome, eles começaram a murmurar para Moisés: olha, você tirou a gente do Egito e a gente veio para cá para morrer faminto. Como se eles comiam muito, né? Porque eles eram escravos, né? Mas eles estavam dispostos a murmurar. E a gente sabe que no meio do deserto o Senhor proveu o que para aquele povo? O maná. Quando o maná, que era o pão do céu, caiu, Deus deu uma instrução para aquele povo. Falou: olha, vocês vão pegar a quantidade suficiente para quantos dias? Um dia. Hoje. Vocês vão pegar o suficiente que seja para hoje. Amanhã vai ter mais. Aí no meio do povo sempre tem aqueles assim: vai que falta. Vai que, né? Amanhã vem numa quantidade menor, né? Aí teve uns bonitinhos de Jesus, o que eles fizeram? Pegaram uma quantidade maior e foram guardar. No dia seguinte, estava estragado, estava com bicho. Sabe o que acontece? Deus estava ensinando para aquele povo: eu sou o Deus que provê o hoje e o amanhã. Eu sou o Deus que faz hoje e que continua fazendo amanhã. Eu sou o Deus que está com você hoje e que vai continuar amanhã. Eu sou o Deus que opera na tua vida hoje e que vai continuar operando amanhã, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Aleluia! O mesmo Deus que proveu na sua vida hoje, Ele vai prover amanhã. O mesmo Deus que derramou o maná na tua vida hoje, Ele vai derramar o maná amanhã. O mesmo Deus que operou na tua vida hoje, Ele é o mesmo Deus que vai operar amanhã. Aleluia! Por isso que Jesus, Ele nos ensinou a
a seguinte oração: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha o que Jesus está ensinando. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Jesus, ele está ensinando, peça o hoje. Pedro, ele disse, não andeis ansiosos, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia! Você consegue se mover somente por aquilo que Deus está agindo hoje? Ou você precisa de alguma garantia para o dia de amanhã? Ele disse, Jesus, em Mateus 28, versículo 20, Jesus disse assim: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você hoje, mas Ele vai estar com você amanhã. Eu quero te dizer que Deus não está na sua vida apenas no domingo, Ele está na segunda. Ele está na terça, Ele está na quarta, Ele está na quinta, Ele está na sexta. Ele está em todos os dias. Jesus só disse para a gente que a gente só tem um trabalho: crer. Essa é a obra de Deus, crer. Você não precisa se preocupar como Deus fará. Você só precisa acreditar que Ele fará. Eu vou repetir. Você não precisa se preocupar em como Deus fará. Você só precisa acreditar que Ele fará. Ele vai fazer. Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. E diante disso tudo que Jesus está ensinando, versículo 30. Eu fico imaginando a profundidade desse diálogo na presença de Jesus. Quanta coisa que a gente aprende. Eles comeram o pão, agora eles estão ali sendo discipulados pelo próprio Jesus. Olha que maravilha. E Jesus, e eles continuam aqui perguntando, versículo 30. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Espera aí. Eles provaram do milagre ontem. Eles estão pedindo outro sinal hoje, para que eles creiam. Versículo 31. Aguarda aí que a gente vai falar sobre isso. Versículo 31. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Oh, aleluia! Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus estava conversando com aquele povo que havia comido do pão e do peixe, que havia visto o milagre, que havia visto a multiplicação. 12 cestos haviam sobrado. Eles haviam visto algo maravilhoso aos olhos dele. No dia seguinte, qual é o sinal que o Senhor vai mostrar para nós?
para que a gente creia. Deixa eu falar uma coisa para você. Não há sinal que mude o coração de um incrédulo. Não há nada que mude o coração de um incrédulo. Porque nós estamos falando aqui da dureza de um coração. E não de um sinal que Deus precisa dar. Até porque Deus não precisa provar nada para ninguém. Olha, quantas pessoas que você conhece, que já experimentaram milagres poderosos da parte de Deus e que ainda continuam afastados da presença do Senhor. Quantas pessoas que já provaram de cura. Quantas pessoas que já provaram da provisão. Quantas pessoas que já provaram coisas maravilhosas, sobrenaturais da parte de Deus e que ainda continuam esperando por sinais. Só que Jesus disse em João capítulo 20, versículo 29, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Aleluia, bem-aventurado é aquele que não viu para precisar crer. Deus não tem que provar nada para ninguém. Amém? Deus não tem que provar nada para mim e para você. Jesus já veio. Ele nos basta. Ele nos basta. E olha o que ele diz. Aí, irmãos, é para a gente segurar na cadeira. Versículo 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aleluia! Ou seja, vocês estão procurando por coisas, mas eu quero dar para vocês, sou eu mesmo. O que eu tenho para dar para vocês é de mim mesmo, não é pão. Não é pão que hoje você come e amanhã você tem fome de novo. O que eu tenho para dar para você vai saciar a tua vida por completo. A tua fome vai acabar. Aquele que come do meu pão jamais voltará a ter fome. Aleluia! Aí, meu irmão, eu te pergunto, como é que a gente faz para comer? Comer aqui está relacionado a crer. E crer não é apenas acreditar. É declarar e experimentar algo. O que eu quero dizer? Você está com fome. Aí você chega numa casa e tem uma mesa posta diante de você. E vamos imaginar que seja uma mesa muito farta. Um banquete preparado para você. Você olha para aquela mesa e você vai declarar: eu acredito que tudo que está aqui nessa mesa vai matar a minha fome. Mas é suficiente para você se saciar? É suficiente para matar a tua fome? Apenas você olhar a mesa e declarar: eu acredito que esse alimento aqui vai me saciar. É suficiente, irmãos? Não. Eu preciso acreditar e me lançar sobre a mesa. Eu preciso comer. Eu preciso agir. Então, crer é acreditar e agir. Ou seja, o que Jesus está ensinando para mim e para você, a obra de Deus é essa, é crer. Mas o que é crer? É só você dizer: eu creio. Olha, até os demônios creem. Só que o que Jesus está chamando a igreja nesse tempo, igreja, é tempo de você crer, é tempo de você acreditar e é tempo de você agir. É tempo de você agir nessa circunstância.
É tempo de você se posicionar. É tempo de você se lançar. É tempo de você marchar. É tempo de você andar. É tempo de você fazer o quê? Aí que nós vamos buscar. Porque Tiago diz que a fé sem obras é morta. Eu preciso crer. Mas Deus está nos chamando para nos lançarmos sobre Ele. Porque Ele tem cuidado de nós. Quem come do pão não tem mais fome. Quem come do pão que está sendo servido à mesa não tem mais fome. Quem come do pão que Jesus dá não tem mais fome. Versículo 54. Vamos lá. Olha o que Jesus ainda continua falando para aquelas pessoas. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. O que Jesus estava falando para aquelas pessoas, eles não estavam fazendo a mínima ideia, mas nós entendemos. Quando você é chamado à mesa e você participa do pão e do cálice, é a vida dele que você está pegando para você. É dele que você está se alimentando. É nele que você está se fortalecendo. É nele que você está se satisfazendo. É ele que você está dizendo, é ele quem me completa. Eu tenho uma aliança com ele e ele habita em mim. Ele mora em mim. É ele quem opera em mim. Paulo já declarou, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele entendeu. Eu provei dele, não tenho mais fome. Ele me saciou. E agora é Ele que vive na minha vida. É Ele que me alimenta. É Ele que me sustenta. É Ele que me mantém de pé. Aleluia. Aleluia. Outra pergunta. O que nos impede de nos alimentar dEle? O que nos impede de comer? Vamos voltar lá no versículo 42. Versículo 42. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Ou seja, uma coisa que me impede de comer o pão que Jesus tem para me dar é a familiaridade com Jesus. A primeira coisa que me impede de comer o pão que Jesus tem para me dar é a familiaridade com Jesus, porque familiaridade gera incredulidade. Aquelas pessoas estavam dizendo, mas ele não é o filho do Zé? Nós nos conhecemos, os seus irmãos. Gente, na infância eu brincava com ele. Como é que ele está dizendo que ele desceu do céu? Você sabia que as cidades que menos Jesus operou milagres foram as cidades aonde ele morou? Nazaré foi uma das cidades que não pôde receber Jesus. Porque as pessoas conheciam a família, viram o seu nascimento, participaram da sua infância, acompanharam tanto para o seu projeto de vida. Ou seja, deixa eu falar uma coisa para você.
Aquilo que me é familiar vai me gerar incredulidade, mas a intimidade gera fé. A familiaridade gera incredulidade, mas a intimidade gera fé. Qual a diferença? Familiaridade é quando eu tenho muita informação a respeito de uma pessoa. E aquelas pessoas tinham muita informação a respeito de Jesus. Agora, intimidade é quando eu me relaciono com a pessoa. É quando eu passo tempo com aquela pessoa. Porque o amor cresce no convívio. Jesus não está me chamando para ser familiar a Ele. Jesus está me chamando para ser íntimo dEle. Porque a familiaridade só vai me deixar no campo da informação. Tem muita gente sabendo muita coisa sobre Jesus, mas não anda e não conhece nada a respeito dele. Não é nem conhecido. Jesus, ele está nos chamando para a intimidade, porque intimidade é fruto de relacionamento. A familiaridade, quer ver uma coisa? Se a gente for dar um nome aqui de uma pessoa famosa, provavelmente todo mundo conhece. Vamos falar o nome do deputado que está sendo mais citado na internet, Nicolas Ferreira. Temos informação sobre ele? Esse nome te é familiar? Sim. Você tem informação sobre ele? Sim. Mas eu te pergunto, você é íntimo dele? Não. Jesus não pode estar nessa esfera na nossa vida. Eu saber muita coisa do que ele pode fazer na vida dos outros. Eu saber muita coisa do que ele já fez no passado, nos relatos bíblicos. Mas não saber o que ele está fazendo hoje na minha vida. Não conhecer a voz dele soprando no meu ouvido. Não sentir o toque dele. Não sentir o cheiro dele. Não sentir a presença dele se aproximando e falando: vem cá, meu filho, eu tenho algo para falar com você. A intimidade, ela me leva para esse lugar, ela me gera a condição de acessar este lugar. E sabe o que acontece conosco? Nós somos mergulhados no amor, porque o amor nasce, o amor cresce a partir da convivência. Quanto mais eu convivo, mais eu amo. Quanto mais eu convivo com Ele, mais eu vou amá-lo. Aleluia. Então, um primeiro obstáculo para que a gente não venha comer do pão que Jesus dá é a familiaridade. Porque a familiaridade faz eu tratar como comum aquilo que eu tenho todo dia. Será que nós temos tratado como comum aquilo que é eterno? Aquilo que é precioso, os tesouros eternos, simplesmente pela familiaridade, porque já estamos acostumados a ouvir, já estamos acostumados a ver. Agora, uma segunda dificuldade que faz com que a gente seja impedido de comer, e eu estou quase terminando, versículo 60. A partir do versículo 60, depois que Jesus faz esse discipulado com a multidão, depois que Jesus, ele aperta alguns parafusos, olha o que acontece. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza?
que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Sabe, uma das coisas que nos impede de comer o pão que Jesus dá, é porque o pão é muito indigesto. O evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro é aquele que vai te confrontar. É aquele que vai apertar você. É aquele que vai dizer: arrependa-se, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho verdadeiro, o pão que Jesus tem para dar, é aquele que vai dizer: o caminho é estreito, a porta é estreita, e precisa fazer esforço para passar por ela. O evangelho que é o pão que Jesus tem para me dar, é aquele que me convida a renunciar à minha própria vontade, para que Ele seja o centro, para que Ele faça a vontade, para que a vontade dEle prevaleça e não a minha, que Ele cresça e eu diminua. E olha, nem todo mundo quer isso, nem todo mundo quer comer desse pão, porque esse pão gera dor, esse pão confronta, esse pão custa caro. Ele vai te custar alguma coisa. Mas deixa eu falar uma coisa. Mas é desse pão que nós somos recompensados com a vida eterna. É com esse pão que nós somos recompensados com a árvore da vida. É com este pão que nós temos acesso à presença do Pai. É com este pão que nós somos transformados de criaturas para filhos de Deus. Jesus veio para nos dar esse pão. E Ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim jamais terá fome. Aquele que beber de mim jamais voltará a ter sede. Agora, Deus não enviou Jesus para satisfazer as nossas vontades. Não foi. Jesus veio para nos resgatar para o Pai. E nos apontar o caminho para o cumprimento da vontade dEle, para o propósito dEle. O convite de Jesus nessa noite é para que a gente coma desse pão. Ele é o pão nosso de cada dia. O convite de Jesus é para que a gente se alimente dele hoje. Porque Ele tem suprimento para mim e para você hoje. Esse pão, Ele tem a cura. Esse pão, Ele tem o sustento. Esse pão, Ele tem a força. Esse pão, Ele tem o renovo. Esse pão, Ele tem o crescimento que eu e você precisamos para hoje. E amanhã? Amanhã você vai buscar novamente desse mesmo pão. Por isso que Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a ficar de pé. E nós vamos fazer essa declaração de nos alimentar dele, de comer dele, de nos saciarmos nele. Não há mais nada nessa vida, não há mais prazeres nessa terra que podem trazer sentido, que podem trazer a completude. A nossa alegria é Ele.
A nossa vida é Ele. O nosso sentido da vida está nele, na presença dele. Ele é o pão vivo que desceu do céu, e todo aquele que come dele jamais voltará a ter fome. Todo aquele que come dele é completo, é saciado. E o que Jesus nos convida nesta noite é para comer dele. É para comer dele. Eu quero te convidar nesta noite, enquanto o Ministério de Louvor estará ministrando uma adoração ao Senhor, eu quero te convidar nesta hora que você venha até o altar como um ato profético.